Olá, meu nome é Iago Luiz e esse é o Rede Livre News. Confira agora os principais destaques desta quinta-feira. Pipa confirma a quinta edição e projeta atrair 20 mil visitantes para o litoral do RN. Morre Reinaldo Aleluia, ex-atacante de América e ABC. CESAP confirma novo caso de superfungo em Hospital de Natal. Definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Potiguar. E veja ainda uma entrevista com Wellington Duarte, professor de Economia da UFRN e doutor em Ciência Política, que irá falar sobre os impactos econômicos da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. Estas e outras notícias você confere agora no Rede Livre News. RN lidera ranking de crescimento internacional. O Rio Grande do Norte registrou alta de 55% no número de turistas internacionais em 2025, segundo dados consolidados e exclusivos da Amateur Forward Key sobre chegadas e permanência de viajantes estrangeiros. O índice é o segundo maior do país em um ano em que o Brasil bateu recordes no setor. O mesmo estudo aponta que o estado deve crescer 73% em 2026 no turismo internacional, mantendo o ritmo de expansão observado entre 2024 e 2025. A análise também indica uma redistribuição do fluxo turístico entre estados brasileiros. Os números e o detalhamento dos rankings e variações apresentados pela entidade são destaques na edição da revista Fórum Pan-Rotas 2026. O levantamento mostra que a Argentina respondeu pelo maior número de visitantes internacionais do Brasil e no Rio Grande do Norte, com 53,5% do total. Para o presidente da Emprotur, Raione Fernandes, esse número reflete resultados que sustentam três pilares muito claros. Segundo ele, primeiro, posicionamento de destino. O RN passou a se afirmar como um destino verde, acolhedor, seguro, com boas estradas e de experiências exclusivas. Ele acrescenta ainda que mais voos internacionais, que já são 3 em menos de um ano e meio, amplia a oferta das 3 companhias nacionais através da política de incentivo fiscal. Pontua ainda o presidente da Emprotur que o investimento promove o mercado turístico aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agora a gente vai falar de algo que abre o apetite de muita gente. O Festival Sabores de Pipa, que estima receber mais de 20 mil visitantes. A quinta edição dos Sabores da Pipa, festival gastronômico, já tem data confirmada. O evento será realizado entre os dias 30 de abril e 10 de maio deste ano, na Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul. A expectativa da organização é receber cerca de 20 mil visitantes ao longo dos 11 dias de programação. O festival chega à quinta edição consolidado como um dos principais eventos gastronômicos do Rio Grande do Norte e aposta na interação entre turistas, cultura e gastronomia para fortalecer o destino. A meta é reunir aproximadamente 55 estabelecimentos gastronômicos. Devem participar restaurantes, bares, barracas de praia, hotéis abertos ao público. A proposta é criar um circuito culinário distribuído pela vila, com pratos especiais preparados exclusivamente para o evento. A iniciativa busca valorizar a culinária local e ampliar a experiência do visitante em um dos destinos turísticos mais conhecidos do Nordeste. Conhecidas pelas falésias, pelo mar e pela presença frequente de golfinhos, a Praia de Pipa também vem consolidando uma identidade gastronômica própria. Peixes, camarões, ostras e frutos do mar se misturam às técnicas e influências culinárias internacionais, além do perfil cosmopolita da região. Para a organização do evento, o festival nasce justamente desse encontro entre território, cultura e gastronomia. A gente volta de uma matéria como essa e, claro, uma hora dessa já bate aquela fome, né? Também com tantos pratos que o Festival Gastronômico de Pipa costuma ofertar. Olha,
Eu já fui, recomendo, vale muito a pena. Vamos ver se a gente reúne toda a equipe aqui da Rede Delivery News. Inclusive, o Manu já está convidada para a gente ir conferir o Festival Gastronômico de Pipa. Agora a gente muda de assunto, né, para falar sobre as eleições indiretas na Assembleia Legislativa do Estado. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou os projetos de Resolução 373/2026 e a Lei 60 de 2026, que regulamentaram o Instituto e as regras da eleição indireta para governador e vice-governador do Estado. Os pareceres favoráveis foram apresentados pelo deputado estadual Gustavo Carvalho, do PL. O pleito deverá ocorrer em abril. O texto foi aprovado com uma emenda do deputado Coronel Azevedo, que corrige uma omissão em caso de empate no primeiro escrutínio. A redação original previa como critério de desempate a maior idade do candidato a governador, mas apenas no segundo turno da votação interna. A emenda estende esse critério também ao primeiro escrutínio, evitando impasses na definição de quais chapas avançam. Segundo Azevedo, a mudança garante mais segurança jurídica, clareza procedimental e estabilidade ao processo eleitoral indireto. O texto prevê que a eleição ocorra até 30 dias após a última vacância. Até lá, assume diretamente a chefia da linha sucessória prevista no artigo 60 da Constituição Estadual, caso o presidente da Assembleia opte por não assumir para evitar inelegibilidade prevista na Constituição Federal. Será então convocado o presidente do Tribunal de Justiça. Encerradas as inscrições, a mesa decide sobre o deferimento até 2 dias. Caberá pedido de reconsideração ou impugnação, também com prazos curtos e decisão final irrecorrível. A votação será aberta e nominal, com exigência de maioria absoluta no primeiro escrutínio. Se não houver vencedor, haverá segundo turno entre as duas chapas mais votadas, decidindo-se por maioria simples. A posse pode ocorrer no mesmo dia. Você que acompanha o Rede Delivery News sabe que a gente está acompanhando de perto, né, essa situação da guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irã. E hoje, um novo bombardeio de Israel acabou aumentando a tensão no cenário de guerra. Os ataques dos exércitos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã se intensificaram hoje, no 6º dia da guerra. Em resposta, a Guarda Revolucionária Iraniana atacou a base militar norte-americana no Iraque, além de danificar um petroleiro com bandeira americana. Os bombardeios realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã foram intensos, é o que reportou um dos moradores da zona de guerra, segundo a agência de notícias Reuters. Os ataques têm se concentrado na capital Teherã e tem crescido o número de mortos no país. Em menos de uma semana de guerra, os ataques de Israel e Estados Unidos já mataram 1.230 iranianos, segundo reportou a IRNA, agência oficial de notícias do país. Ontem, os mortos eram 1.045. A maior parte das vítimas são civis, incluindo dezenas de crianças. Em meio às investidas israelenses e americanas, o regime iraniano adiou o velório do seu líder supremo, Ali Khamenei, assassinado no primeiro dia da guerra. O adiamento do cortejo fúnebre se deu por temores de um ataque à multidão, segundo a agência de notícias Reuters. As cerimônias fúnebres de líderes políticos e religiosos xiitas, especialmente aqueles considerados mártires, são conhecidas por demonstrações públicas de paixão, ressaltou a agência. Ontem, os Estados Unidos atingiram um navio de guerra do Irã na costa de Sri Lanka. O ataque deixou pelo menos 87 pessoas mortas e dezenas de feridos. O regime iraniano prometeu se vingar. Uma guerra como essa é sempre triste, né? A gente vê a perda de vidas humanas é realmente lamentável. E claro, isso mexe com diversos fatores, não só com esse cenário de liderança, mas também com a economia global. Nesse sentido, a gente vai para o intervalo agora, mas no próximo bloco a gente vai ter uma entrevista com o economista Wellington Duarte, ele que vai falar um pouco mais sobre como essa guerra movimenta a economia, né? Impacta negativamente a economia, para ser mais justo.
dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta do nosso intervalo e agora você vai conferir uma entrevista feita pelo Silvio Menezes mais cedo com o economista Wellington Duarte. Ele que falou sobre como que um cenário de guerra como esse impacta a economia global. Caros amigos internautas, você que se liga na programação da Rede Livre News, em continuidade, após o intervalo, teremos uma entrevista especial. Vamos receber o professor Wellington Duarte, professor de Economia. Ele vai trazer uma abordagem sobre o conflito atual envolvendo o Irã, os Estados Unidos e Israel, o que traz impacto, hein, pessoal? Impacto na economia mundial. Eu quero recepcionar o professor, dando-lhe boas-vindas. Professor, satisfação tê-lo conosco. Satisfação é toda minha. Professor Wellington, nós estamos diante de um conflito com repercussão na economia mundial. Uma das principais commodities, o petróleo, sofre o impacto dos ataques aéreos envolvendo os Estados Unidos e Israel contra um dos países mais produtores do petróleo. Na sua visão, o que a gente pode aguardar disso, hein, professor? Olha, como economista que eu sou, né, mas também cientista político, é um momento bastante interessante para análise. Mas do ponto de vista do ser humano, é um momento muito difícil para a humanidade. Eu quero só lembrar rapidamente, coisa muito rápida, que nós tivemos uma crise do petróleo, uma das primeiras grandes crises do petróleo, em 1973, já faz um tempo, né? Mas essa crise do petróleo foi derivada também de uma guerra lá no Golfo, no Oriente Médio, Israel e os países árabes, e resultou no boicote da OPEP, né? Boicote dos países produtores de petróleo. Essa crise fez disparar a inflação no mundo todo, e no Brasil, que estava na fase do chamado milagre econômico,
acabou por jogar por terra todo esse planejamento que nós tínhamos e decorreu daí e nas próximas décadas um grande problema inflacionário que trouxe, todo mundo já sabe que a década perdida dos anos 80, grandes problemas para o Brasil. Ou seja, o mundo novamente está numa encruzilhada. Professor Wellington Duarte, considerando que o Brasil hoje é autossuficiente em petróleo, os preços tendem a subir, o que traz também, a curto prazo, alguma outra divisa, não é? Nós vamos aí ter o preço maior e isso valoriza quem exporta. Dá para segurar por algum tempo esse conflito, antes que venhamos a sofrer os efeitos de uma maneira mais direta? Olha, o problema do petróleo no Brasil é o seguinte: nós realmente produzimos internamente o suficiente, mas ainda nós importamos combustível. Isso é uma coisa que precisa ser dita, portanto, tem impacto sim. E outra coisa, o petróleo não é só relacionado a combustível, né? Toda uma cadeia produtiva, ela tem uma relação muito próxima com o petróleo. A petroquímica, por exemplo, plástico, muita coisa está relacionada ao petróleo. Portanto, quando você tem uma crise desse nível, dessa magnitude, todas as cadeias produtivas, agro, comércio, indústria, passam a sofrer impactos diretos, quando não indiretos, com relação às receitas públicas, porque aí você vai ter vai afetar a economia como um todo. No curto prazo, nós teremos que esperar um pouco mais, né? Porque a guerra começou, vai depender muito do que está ocorrendo. Lembrando que o Irã já anunciou, e está fazendo isso, o bloqueio do Estreito de Hormuz, que é por onde passa 25% do petróleo do mundo. Então, a gente precisa estar muito atento nas próximas horas e nos próximos dias para o que vai acontecer. Já há notícias de que alguns navios petroleiros foram atingidos por mísseis, pequenos mísseis iranianos. É uma coisa bastante complicada. Além disso, é preciso entender que naquela região, como tem grandes empresas petrolíferas operando, você tem grandes refinarias. Na Arábia Saudita está a maior refinaria do mundo. E ela foi recentemente atingida de leve por mísseis iranianos e a produção teve que ser paralisada, não por causa dos efeitos que ocorreram na refinaria, mas pelo medo que os operadores lá do petróleo tiveram. Então, a maior refinaria do mundo passou quase 24 horas sem produzir, sem bombear petróleo para os navios lá, os petroleiros. E outra coisa, nós temos já um certo engarrafamento no Estreito de Hormuz. Então, é preciso ficar muito atento para os próximos dias. Professor, considerando o fenômeno da globalização, a interdependência entre os blocos econômicos, você tem o Mercosul, você tem a Comunidade Europeia, de que maneira as articulações internacionais podem suportar uma pressão, a subida do preço, considerando esse aspecto da interdependência da economia global? Olha, a questão do petróleo é realmente uma questão que chama atenção, até porque hoje em dia se fala muito em alternativas ao combustível fóssil, né? E aí com a guerra você vê que ele ainda está na ordem do dia. Eu só quero também, eu estou puxando muito para a memória, porque nessa região tem muita coisa que nos afeta. Então veja, a guerra do Golfo, nos anos 90, ocorreu que quando o Iraque terminou a guerra contra o Irã, ele pediu ao Kuwait que diminuísse a produção de petróleo, porque ele queria que o preço do petróleo aumentasse para ele poder pagar os créditos de guerra. O que é que o Kuwait fez? O Kuwait aumentou a produção de petróleo. O Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos invadiu o Iraque, e aí começou essa turbulência que dura até hoje lá. O Iraque hoje é um estado falido e a produção toda de petróleo lá é comprometida. Então, veja só que o petróleo está sempre no eixo central dessas discussões nessa região do mundo. Considerando, professor Wellington, esse intervencionismo dos Estados Unidos, inclusive aqui na América Latina, na América do Sul, a Venezuela praticamente sofre aí com a abrupta mudança da liderança política. Isso tem um reflexo na economia local. Mas considerando o papel da Venezuela, o papel do Mercosul e do Brasil,
que a gente pode esperar do ponto de vista econômico diante desse conflito lá no Oriente Médio? Veja só uma coisa interessante: a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, mas ele não é explorado. Então, hoje, a produção de petróleo da Venezuela é insignificante. E mais com esse problema que teve agora recentemente, com o sequestro do presidente da República e o confisco, de fato, do petróleo pelos Estados Unidos da Venezuela. A Venezuela hoje não pode mexer nos seus petroleiros, nem na sua produção de petróleo, que hoje está totalmente tutelada pelos Estados Unidos. Então, esse tipo de evento, esse evento que é uma guerra, ele acaba por impactar todas as questões geopolíticas, inclusive a forma de como esses países vão planejar no curto prazo seus futuros investimentos nas áreas de indústria, principalmente na área de indústria, porque é uma área onde o petróleo é muito importante. Então, assim, eu volto a insistir, numa guerra a gente sabe como ela começa, mas a gente nunca sabe como ela termina, né? E a gente precisa estar muito atento, porque você já imaginou se essa guerra realmente se prolonga? Uma das coisas que eu chamo a atenção é que hoje só o Irã sustenta essa guerra junto com os Houthis do Iêmen e o Hezbollah no Líbano. Se mais países entrassem nessa guerra, o que é que aconteceria ali no Golfo Pérsico, no Oriente Médio, que teria reflexos nos outros países? Há interesses aí. A Índia, por exemplo, só tem reserva de petróleo para mais 25 dias. Então, a Índia é um grande consumidor de petróleo. E ela compra do Irã. Então, é preciso verificar o que vai acontecer nos próximos dias. Professor, como é que o senhor entende essa política norte-americana? Nos anos 70, não é? Eles até adotaram o nome, não é? O Big Stick, ou seja, o grande porrete. Quem não seguia a cartilha dos Estados Unidos sofria sanções, intervenção, inclusive militar. El Salvador, por exemplo, é um exemplo aqui, né, da nossa, pertinho da gente. Então, como é que o senhor entende, em termos políticos, esse intervencionismo americano? Eles buscam a hegemonia e querem mesmo interferir no controle dessas reservas petrolíferas. Olha, o Big Stick, ele não é de hoje, né? Ele foi colocado em 1901 por um presidente norte-americano, já puxando a doutrina Monroe de 1823. Eu acho assim, sabe, meu caro? O que nós estamos vendo agora não tem nada de novo. O que nós temos de novo é um presidente translocado. O Trump é um bufão muito sombrio. Mas esse tipo de intervenção norte-americana ele vem de muito tempo. Eu diria até a você o seguinte: o país vizinho lá, o Irã, a grande intervenção de 1953, para mim, ela é muito interessante do ponto de vista histórico, porque o Irã tinha um primeiro-ministro que foi eleito e que nacionalizou as empresas petrolíferas. Ou ele foi a CIA. Isso está no livro de história, não precisa. E instalou o Shah Reza Pahlavi, que ficou até 1979 no poder. Então não é uma coisa nova, né? O intervencionismo norte-americano ele é uma constante na política externa dos Estados Unidos. Eu não vou aqui listar todas as intervenções de 1950 para cá nos países, porque esse programa teria que ter 10 dias de duração, não tem, né? Então a gente vai ficando apenas dizendo que não há nada de novo, apenas o formato ele coloca em xeque a ordem internacional, porque os Estados Unidos atacaram, junto com Israel e Irã, não pediram autorização do Conselho de Segurança, não estão se lixando, na verdade, para a ONU, estão fazendo o que querem, e isso significa que aquela ordem internacional surgida depois da Guerra de 45 está em xeque. Professor, nós estamos no estado do Rio Grande do Norte e produz petróleo, né? Sabe, eu sempre queria perguntar ao professor da economia essa questão. Por que o Rio Grande do Norte tem uma gasolina cara, se produz esse petróleo, ao passo que a Paraíba a gasolina é mais em conta? E como nós vamos ficar diante dessa nova realidade se esse conflito se intensificar? Olha, primeiro eu quero dizer uma coisa para você. Se você acompanhar direitinho, a produção de petróleo no Rio Grande do Norte tem caindo, depois da saída da Petrobras. Saiu um relatório recentemente dizendo isso.
Outra coisa é que o petróleo nosso é produzido em terra, né? A questão do preço e do custo tem muito a ver com as dívidas, não é essencialmente com a produção. A produção, hoje a distribuição do petróleo ela é privada, ela não é regulamentada pelo governo, né? O governo não controla mais o preço da distribuição e apenas o governo, inclusive, baixou recentemente o preço do petróleo na refinaria. Na refinaria, mas na saída da refinaria quem controla é o mercado privado. Então depende muito das estruturas que existem na comercialização do produto. A comercialização da Paraíba é de um jeito, a comercialização do Rio Grande do Norte é outro, inclusive acusam, sem provas, até agora que eu saiba, de cartel aqui no Rio Grande do Norte. Como você tem um controle, é um monopólio praticamente, é um oligopólio super concentrado, preços em oligopólio, ele não seguem lógica do mercado. Eles seguem a lógica de quem quer ganhar mais. Estamos conversando com o professor Wellington Duarte sobre os aspectos econômicos que advêm do conflito entre os Estados Unidos e Israel e juntos para atacar o Irã. Professor, queria que o senhor pontuasse sobre a União Europeia. Até hoje, naquele conflito lá entre Rússia e Ucrânia, a União tem sofrido, dado aos interesses, inclusive com o gás natural. E em relação ao petróleo, o que esperar de posicionamentos do bloco europeu em relação à produção de petróleo, se essa tiver esse efeito negativo e alta do preço? Queria que o senhor pontuasse sobre isso, por gentileza. O problema da União Europeia é basicamente relacionado ao gás, né? Eles compram petróleo da região, da Arábia Saudita, essa coisa toda, mas o gás era bombeado diretamente pela Rússia. Hoje nós temos um problema muito grave. Da União Europeia não se pode esperar muita coisa, ela está muito enfraquecida politicamente. Hoje, apenas a Espanha fez o questionamento com relação a esse ataque dos Estados Unidos e Israel. O resto da União Europeia pede paz, mas ao mesmo tempo apoia as ações dos Estados Unidos. Então, apenas 3 países, se não me engano, têm questionado essa questão, têm questionado essa política de compra de gás, que se não me engano, a Eslováquia. Eu acho que tem outro país, a Eslováquia, acho que é a Hungria, né? E recentemente a Sérvia fizeram críticas à forma de como a União Europeia trata a questão do gás. Porque, como vocês sabem, o Nord Stream, que era um gasoduto que tinha lá na região do Báltico, foi sabotada pela Alemanha, foi destruída e hoje não tem mais bombeamento de gás para aquela região. E a União Europeia resolveu importar o gás dos Estados Unidos, que é 8 vezes mais caro do que o gás que era importado da Rússia. Então, tem todo esse contexto. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Tá? Ela está fornecendo petróleo para o Irã, para a Índia, para a China e para outros países que ela considera países razoavelmente aliados. E a União Europeia não. A União Europeia depende muito, essencialmente, desse petróleo que é produzido ali na região do Golfo Pérsico. Então, ela também tem interesses que podem ser muito atingidos, e muito atingidos pode ter reflexo na inflação europeia. A União Europeia, a Comunidade Econômica Europeia já não cresce há muito tempo. E a inflação sempre está pressionando. A inflação agora estava em baixa, mas a produção é muito pequena. O PIB europeu vai crescer muito pouco esse ano. Então, isso vai ter... Se há uma tensão e um desequilíbrio na balança de poder no mundo, é evidentemente que a economia vai sentir. Na sua visão, os países que circundam o Irã, eles também sofrerão com perdas da produtividade, professor, ali, porque é tudo vizinho, é tudo perto, não é? E são países pequenos, né? Se você olhar assim, do ponto de vista de território, tirando a Arábia Saudita, o resto são pequenos enclaves, né? Emirados Árabes Unidos, que são, na verdade, 7 pequenos sultanatos, Kuwait, que é muito pequenininho. Então, são pequenas estruturas geográficas, né? Totalmente dependente para sua defesa dos Estados Unidos e, em algum momento, da Grã-Bretanha. Então, assim, ele fica muito, como eu diria, vulnerável a essa questão. Agora mesmo foram disparados mísseis por toda aquela região,
por parte do Irã, respondendo aos ataques dos Estados Unidos, e os países estão em polvorosa, porque uma das coisas, além do petróleo, que atrai muita gente aqueles sultanatos, é o turismo. E estima-se que haverá um prejuízo nesses países em torno de 50 bilhões de dólares com a queda do turismo, né? Tem até acho que era no Catar, que ia ter uma decisão de futebol agora da Europa, ia ser lá no Catar, se não me engano, e foi suspensa. Isso dá um prejuízo impressionante. Além disso, você desestabiliza a situação na região. Você já tem uma Síria que não existe mais como um Estado unificado, você tem agora uma guerra, você tem o Líbano parcialmente destruído e ocupado agora o sul por Israel. Então, é um mosaico bastante sensível. E por que é muito sensível para o mundo? Porque é ali onde se produz mais petróleo. E o petróleo, pelo menos para os próximos 100 anos, é o maior motor da economia mundial. Teríamos que avançar em outras áreas alternativas, não é? Setor automobilístico, com a produção de carros elétricos, mas isso ainda não está popularizado, né, professor? Não é só apenas isso, as outras formas alternativas de produção de combustível, além de serem caras, elas demoram um grande tempo para você ter a disseminação desse processo. Os carros elétricos agora estão entrando, mas na produção do carro você usa petróleo. Na produção do carro você tem petróleo, banco, essa coisa toda. Então, claro, né, você produz o carro popular não existe, né? E água aqui quer comprar, mas não consegue comprar porque é caro mesmo, viu? Pois é. Mas, professor, queremos agradecer sua disponibilidade, professor. Não será a primeira vez que o senhor estará aqui no Rede Livre News, trazendo sua experiência na área econômica. Eu quero deixar alguns minutos para suas considerações finais, meu caro professor Wellington Duarte. Olha, muito interessante ver esse novo meio de comunicação, a Rede Livre. Fico à disposição. Temos muita coisa para a gente conversar sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Norte, sobre o mundo. Como eu disse a Iago, eu estarei sempre à disposição de vocês. O Rede Livre News agradece ao professor de Economia e cientista político Wellington Duarte pela excepcional entrevista. Vamos seguir com a nossa programação, outras informações e teremos intervalo. Você fica com a gente, conteúdo exclusivo aqui na Rede Livre News. Até daqui a pouco, pessoal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoie o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante.
Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. A gente volta com a notícia triste do intervalo, porque o ex-atacante que jogou tanto no América quanto no ABC, Reinaldo Aleluia, infelizmente faleceu. Faleceu nesta quinta-feira o ex-jogador Reinaldo Aleluia, aos 53 anos de idade. Nascido em Salvador, na Bahia, em 1973, Reinaldo Aleluia atuava como atacante e jogou em diversos clubes do futebol brasileiro, entre eles Ceará e Bahia. No Rio Grande do Norte, se destacou com as camisas de América e do ABC. O ex-jogador tratava de um problema crônico no rim e sofreu uma parada cardiorrespiratória na última terça-feira, vindo a óbito na madrugada dessa quinta. Entre os clubes que defendeu, diversos se pronunciaram em solidariedade aos familiares e amigos do ex-jogador. O América, clube com o qual disputou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2003, destacou em nota de pesar que se une em oração e se solidariza com familiares e amigos de Reinaldo. No ABC, time em que atuou em 2000, 2003 e 2004, Reinaldo também foi lembrado com carinho. O clube destacou a importância do atleta na campanha do tetracampeonato estadual, conquistado em 2000. O ABC também se solidarizou com amigos e familiares do ex-atacante. A gente muda de assunto agora para falar do superfungo que foi encontrado e confirmado pela CESAP, no que já é o segundo caso aqui no Rio Grande do Norte. A Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, CESAP, confirmou a identificação de um novo caso do fungo Candida auris no Hospital Central Coronel Pedro Germano, conhecido como Hospital da PM, em Natal. Este é o segundo registro da infecção na unidade hospitalar após o primeiro caso em 22 de janeiro. Até o momento, a pasta não divulgou detalhes sobre o paciente ou as circunstâncias da nova contaminação. Diante da confirmação, a CESAP convocou uma coletiva de imprensa para apresentar informações sobre o caso. O primeiro caso do chamado superfungo na unidade foi confirmado após exames realizados no Laboratório Central do Estado, LACEN-RN. Na ocasião, a CESAP informou que o paciente estava em isolamento e recebia tratamento por outra enfermidade, enquanto equipes do hospital e da vigilância epidemiológica realizavam monitoramento e rastreamento para evitar a disseminação do fungo. O Candida auris é considerado uma ameaça à saúde pública global. Identificado pela primeira vez em humanos em 2009 no Japão, o fungo pode provocar infecções graves, principalmente em pacientes com baixa imunidade ou com outras doenças associadas. Além da dificuldade de identificação em exames laboratoriais convencionais, o micro-organismo também preocupa especialistas por apresentar resistências a diversos medicamentos antifúngicos e por conseguir sobreviver por longos períodos em ambientes hospitalares, o que aumenta o risco de surtos em unidades de saúde. A gente volta agora para falar sobre futebol, porque estão confirmados os jogos das semifinais do Campeonato Potiguar. Com a definição dos classificados, as semifinais do Campeonato Potiguar já têm datas marcadas pela Federação Norte-Riograndense de Futebol. Os confrontos acontecem nos 2 próximos finais de semana e prometem movimentar o futebol potiguar. Na primeira partida das semifinais, o Potiguar de Mossoró, que superou o Laguna, recebe o América Futebol Clube no sábado, dia 7, às 16 horas. No domingo, também às 16 horas, o QFC encara o ABC pelo jogo de ida da outra semifinal.
Os confrontos de volta acontecem no final de semana seguinte. No sábado, dia 14, o ABC recebe o QFC no estádio Frasqueirão. Já no domingo, dia 15, o América enfrenta o Potiguar na Arena das Dunas. Ambos os jogos acontecem às 4 horas da tarde. A federação ainda aguarda a definição dos mandos de campo do Potiguar e QFC para os jogos de ida. Isso porque o regulamento da competição exige estádios com capacidade mínima de 3.000 torcedores na fase semifinal, o que impede a utilização dos estádios Rufião e do Centro de Treinamento Francisco Ribeiro, Ninho das Águias, em Parnamirim. Com os confrontos definidos, o campeonato entra na reta decisiva e os 4 semifinalistas seguem na disputa pelo título estadual. E o Volta Redonda vai ser o adversário do América na próxima fase da Copa do Brasil. O América já conhece o adversário que terá pela frente na terceira fase da Copa do Brasil. O Alvirrubro vai enfrentar o Volta Redonda, que garantiu a classificação após vencer o Iviema por 4-2 na noite de ontem pela segunda fase da Copa do Brasil. O confronto será disputado em jogo único, com o mando de campo da equipe carioca. A partida está prevista para acontecer nos dias 11 ou 12 de março, com data, horário e local ainda a serem definidos pela Confederação Brasileira de Futebol. A tendência é que o duelo aconteça no estádio Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda, no sul do Rio de Janeiro. Caso avance de fase, o América vai garantir uma premiação de mais de R$1 milhão. Até agora, o Clube Potiguar já arrecadou cerca de R$950 mil na competição, após eliminar o Grêmio Atlético Sampaio com vitória de 3-0 na Arena das Dunas. Quem avançar nesse confronto ainda terá pela frente o vencedor do duelo entre América Mineiro e Barra de Santa Catarina, na próxima fase da competição. Eu assisti alguns momentos rápidos do jogo entre Iviema e Volta Redonda que conseguiu deslanchar mais agora já no final da partida, né? Mas teve um primeiro tempo muito truncado, jogo bem difícil, e agora, claro, um adversário difícil também para o América de Natal, que nos resta, imagino eu, enquanto torcedores, não só do América, mas do futebol potiguar, né, como um todo, torcer pelo sucesso do futebol potiguar na competição e torcer que o América tenha bons resultados na sequência. Agora a gente vai encerrar o nosso Rede Livre News. Você que esteve conosco até aqui, eu já peço que deixe o seu like, que comente. Claro, você também pode mandar a sua sugestão de pauta, a gente tem todas as informações aqui na tela, vocês conseguem conferir. Essa foi mais uma edição do Rede Livre News. Eu espero vê-los nas próximas edições também. Foi um prazer. Até a próxima.